Seja bem-vinda à entrevista com Ana Gomes. Ana Gomes foi eleita pelo Partido Socialista para eurodeputada, sempre esteve envolvida em casos polémicos como os casos dos voos da CIA e, mais recentemente, os casos dos submarinos, que vai ser agora investigado pela Comissão Europeia. Ana Gomes também é relatora do Parlamento Europeu para a Líbia. Ana Gomes, muito obrigado por ter aceitado esta entrevista. Numa altura em que no mundo muçulmano existem mudanças que podem influenciar as relações com a União Europeia, como é que a União Europeia olha para estas mudanças e qual é que é a estratégia que deve ter agora? Olha, da minha perspectiva, de uma forma errada, tem olhado de forma errada, tem sobrevalorizado, por exemplo, os afluxos de migratórios, tem também sobrevalorizado as relações económicas, que são importantes, mas que não podem ser o fator determinante no relacionamento com os países da orla sul do Mediterrâneo, e tem desvalorizado o reforço, a sua obrigação de promover democracias, de promover os direitos humanos. E é por isso que hoje muitos que estão a revoltar-se no norte da África se revelam desapontamento em relação à União Europeia pela forma como, de alguma maneira, nas suas políticas, em contradição com os seus princípios, com os seus valores, com a letra da política europeia de vizinhança, na prática a União Europeia apoiou, sustentou os tiranos que os diferentes povos árabes neste momento estão a escorraçar do Disse poder. aí uma palavra de contradição. Mas o que é preciso é que a União Europeia perceba que a sua segurança, a sua estabilidade, a sua prosperidade dependem também da prosperidade, da segurança, das condições de vida, das possibilidades de expressão política dos povos destes países. Quando fala aí que, de certa forma, apoiou estes regimes e agora estão a ver estas mudanças e agora já parece que é um pé atrás, afinal não apoiamos e até vamos congelar aqui um pouco os bens das pessoas que estiveram à frente desses países. Não é uma contradição? Não estamos a mudar, não estamos a andar ao som da maré, por exemplo? Não, é uma contradição desde logo com os valores e os princípios que a União Europeia diz defender. É uma contradição com a letra das suas políticas, por exemplo, a política europeia de vizinhança, que tem muito clara a centralidade da promoção da democracia e dos direitos humanos, do Estado de Direito, e depois a prática dos vários governos e das autoridades europeias de, no fundo, desvalorizar tudo isso e sobrevalorizar as relações económicas, seja para o fornecimento de energia, ou então esse outro aspecto das migrações que, no fundo, partiam de uma concepção da Europa fortaleza. Então parece aqui que se coloca uma pergunta. Agora apoia-se os ditadores que se apoiaram até agora, ou mudamos e devemos apoiar os ideais novos que parecem estar a nascer? Mas é que exatamente apoiar aquilo que as pessoas nestes países, os manifestantes, muitos deles pagando com a sua vida, estão a demonstrar é exatamente aqueles valores e princípios porque nós também nos batemos e que são de facto. Portanto, defende que devemos agora apoiar estes valores. Com certeza, e devemos apoiar aqueles que, da Tunísia ao Egito, passando agora pela Líbia, se levantam a clamar por melhores condições de vida, por liberdades, por democracias. Nós não vimos ali manifestações anti-ocidentais, nós não vimos queimar bandeiras de Israel ou bandeiras europeias ou americanas. E não corremos o risco de apoiarmos estes movimentos e imagino que afinal voltam esses regimes autoritários e essas pessoas afinal não saem do poder. Não, mas justamente eu penso que isto demonstra, estas movimentações populares demonstram que estes povos estão sequiosos de democracia, de liberdade de expressão e das liberdades políticas a que têm direito, porque essas são direitos, os direitos humanos são universais e que, de facto, não podemos mais continuar a tentar justificar o apoio às ditaduras a pretexto de que elas seriam o garante contra movimentos fundamentalistas que também têm por objetivo, obviamente, cercear as liberdades fundamentais e, pelo contrário, perceber que estas pessoas que se manifestam e que são o produto do mundo global em que vivemos, das novas tecnologias... Defende algum tipo de intervenção? São manifestações onde o impacto mediático foi enorme através das redes sociais e, portanto, eles querem aquilo que nós queremos e nós temos a obrigação de os ajudar a fazer a transição e a construir as instituições democráticas. Essa ajuda podia ser uma ajuda direta, uma intervenção direta? Pode e deve. E, aliás, temos o quadro até doutrinário e até de acordos bilaterais para isso, incluindo ajuda financeira, e ajuda financeira direcionada
para reforçar e apoiar a construção e a consolidação de instituições democráticas. Olha, desde logo, a existência de mídia com liberdade e independência, depois todas as instituições que são essenciais para o funcionamento dos Estados de Direitos, um sistema de justiça credível, organizações da sociedade civil. Isto podia-se ter feito ainda com as ditaduras, mas agora, mais com novas oportunidades que a queda das ditaduras abrem, mais obrigação temos de fazer. Ainda? Vamos a tempo e temos também outro papel muito importante, por exemplo, de ajuda na preparação de eleições livres. Essas eleições supõem, por exemplo, a existência de instituições essenciais para que haja eleições como sejam os partidos políticos, que não existiam na maior parte destes países e que vão ter que ser construídos, como foram construídos em Portugal a seguir ao 25 de Abril, porque também cá não existiam. Podemos passar essa experiência. E essa também é uma experiência em que a União Europeia pode ajudar financeiramente, mas através da sua assistência concreta, através de vários interlocutores, fundações políticas, todo o tipo de interação com os agentes nestes países. Recentemente criticou um pouco as palavras do Luís Amado, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros. Considera que o governo português tem tido uma atitude errada? Eu não critiquei recentemente, eu critiquei desde sempre. Eu sou absolutamente favorável ao estabelecimento de relações económicas e comerciais, até porque há muito tempo compreendo, desde a questão de Timor, que essa é também uma forma de lutar contra o isolamento destes povos e de favorecer até todo o tipo de atividades, incluindo políticas que os regimes não toleram. Portanto, não critico que se tenham desenvolvido as relações económicas com estes países por parte do governo português. Aliás, isso foi iniciado desde logo anteriormente, antes deste governo, designadamente no que toca à Líbia de Gaddafi. O que critico é que se tenha tentado, a par disso, digamos, ser ultrazeloso e, no fundo, dar respeitabilidade e credibilidade a regimes que não mereciam. E, em particular, o líbio, comandado por um louco, o coronel Gaddafi, um louco com provas dadas de ações terroristas. Eu lembro Lockerbie, lembro o atentado da UTA, lembro o atentado na discoteca de Berlim. Portanto, ver dirigentes portugueses da democracia portuguesa dizerem palavras elogiosas sobre este louco terrorista, ver dirigentes da democracia portuguesa deslocarem-se, por exemplo, à Líbia para celebrar os 40 anos da ditadura de Gaddafi, francamente, não aceito e há muito tempo que critico. Portanto, as minhas críticas não são de agora. A Ana sempre teve esse lado crítico, mesmo quando dentro do seu partido. Não tem medo de alguma forma, isso possa prejudicá-la? De maneira nenhuma. Eu acho que estou na política para ser crítica daquilo que é construtivamente crítica e, naturalmente, que sou muito mais exigente em relação ao meu próprio partido, porque, em relação ao meu partido, eu tenho expectativas. Nunca teve problemas por causa disso? Alguns problemas tive, mas isso é o preço que se paga e é para isso que eu estou na política, é para expressar as minhas opiniões no que diz respeito ao meu partido e no que diz respeito aos interesses nacionais. E é evidente que eu, há muito tempo que escrevi, por exemplo, que estar-se a respaldar um regime como o do Gaddafi poderia dar o resultado que estamos neste momento a ver, temos encorajado uma série de agentes económicos que não necessariamente teriam outras hipóteses de funcionar, de se expandir, e que hoje estamos aflitíssimos a tentar retirar de um país como a Líbia. Não quer dizer que essas pessoas não tivessem ido pelos seus próprios meios, mas não teriam o respaldo, e da mesma maneira que o regime de Gaddafi também não teria o respaldo político, que no fundo teve do Ocidente, não foi só dos portugueses, nos últimos anos, e que é absolutamente incompatível com os valores que dizemos defender. Voltando as atenções agora para o nosso país, atualmente existe aquele receio, aquele fantasma da entrada do FMI, neste caso o recurso a Portugal ao Fundo de Estabilização Europeu. Paulo Rangel já veio dizer que não temos outra hipótese senão recorrer a esse fundo. Não concordo de todo com o Paulo Rangel, nem com todos aqueles como ele que estão a dizer, estão a ter essa visão fatalista e, no fundo, derrotista em relação ao nosso... Sabemos que estamos numa situação muito difícil e apoio inteiramente o governo de José Sócrates no objetivo de resistir. E resistir porquê? Porque sabemos que estes ataques de que estamos a ser alvo por parte dos especuladores nos chamados mercados internacionais são de facto, instrumentalizam o nosso país, que é digamos, um elo mais vulnerável da cadeia euro, e o objetivo é, de facto, desfazer o euro. E nós temos que, no quadro europeu, pugnar para que a Europa volte a ter políticas
verdadeiramente europeias e políticas que passam pela sustentação do euro. Mas é sustentável esta situação de Portugal? E Portugal? para isso o euro tem que ter também os mecanismos, como Paul Krugman e outros têm chamado a atenção, os mecanismos de sustentação do euro que passam por corrigir os desequilíbrios macroeconómicos. Para a Europa, para a Alemanha, por exemplo, ter superávites, alguns têm que ter déficits, é o nosso caso, e passam por, a par de medidas de austeridade e de equilíbrio orçamental, não esquecer o relançamento da economia, o crescimento e o emprego. Mas é sustentável esta situação? Essa situação, eu não tenho dúvidas nenhumas que este ataque está a ser feito a Portugal, que tem muito a ver, de facto, com o preconceito que os alemães têm em relação ao nosso país e em relação aos países do Sul e que não têm em conta, de facto, aspectos essenciais da sustentabilidade e do que devia ser a governação económica e até do interesse deles a longo prazo, mas vai ter que se resolver, porque na próxima cimeira de março, o mais tardar, de finais de março, o mais tardar, a Europa tem que tomar medidas de flexibilização do fundo que pode diminuir os juros também para nós, dos empréstimos, e tem que tomar medidas de relançamento da economia. E porque estão a fazer-nos querer empurrar para o fundo nas atuais circunstâncias, que sabemos já, até pelo exemplo da Grécia e da Irlanda, que não são as melhores, esta também é uma questão de credibilidade. Mas sabemos também que o objetivo, em última análise, desses especuladores é chegar à Espanha. Ora, na Espanha, os nossos amigos alemães têm muito dinheiro enterrado e vão perceber, tocar-lhes diretamente à porta. Portanto, eles vão perceber que precisam de tomar medidas e, portanto, Portugal aqui não deve de maneira nenhuma deixar-se separar da Espanha, porque a solução, que é uma solução europeia, tem que ser encontrada para Portugal e para a Espanha, naturalmente. Esta também é uma questão de credibilidade e muita gente diz que se tivermos que recorrer a essa ajuda, o governo terá que ser mudado. Num cenário de eleições legislativas, acredita que José Sócrates seria a melhor escolha do Partido Socialista? Neste momento, o pior que poderia acontecer a Portugal seria uma crise política que só viria a agravar a crise económica. O Partido Socialista conseguiria continuar com Portanto, neste momento, o governo está numa trajetória de contenção orçamental, de medidas de autoridade, que eu gostaria que fossem mais justas, mais equilibradas socialmente, para serem melhor percebidas pelos portugueses como tal, mas em que ele tem, inclusivamente, o respaldo do principal partido da oposição, que está comprometido neste mesmo percurso. Portanto, no meu ponto de vista, o governo agora tem que resistir, tem que pugnar no plano europeu por uma solução europeia para a crise do euro e para a crise da dívida soberana do nosso país, mas de todos os outros países europeus, e tem que intervir para termos uma estratégia de crescimento a nível europeu e de correção. Usou a palavra resistir. José Sócrates, temos aí as eleições do Partido Socialista à porta. Acredita que José Sócrates será reeleito? Até por esse motivo, eu penso que não fazia sentido neste momento mudar a liderança do governo e, portanto, também do Partido Socialista. Portanto, não creio que seja nestas próximas eleições internas do Partido Socialista que vá haver mudanças. E como é que vê esta desfragmentação, uma vez que existem mais dois candidatos, pelo menos? Mas isso é normal e é positivo e é salutar que num Partido Democrático haja uma pluralidade de dentro do Partido Socialista não vê divisões estruturais? Não, mas não tenho também muitas dúvidas que neste momento, independentemente da importância do debate das ideias que cada uma das candidaturas implica, de estratégias diferentes, etc., que a maioria dos socialistas tenderá a reeleger José Sócrates, que é o primeiro-ministro, que tem que conduzir o país para sair desta crise e mais tarde as coisas poderão estamos mesmo a terminar. evoluir. Eu não queria acabar esta conversa sem lhe fazer esta pergunta. Daquelas divulgações todas do Wikileaks, a Ana foi referida, como sabe, como um Rottweiler à solta. Eu gostaria de saber como é que recebeu esta. A minha reação é esta, é de rir. Incomodarei muita gente, e não largarei, pois não largo. É um elogio ou é uma ofensa? O intuito poderia ser ofensivo, mas eu tomo como um elogio, porque de reconhecimento que de facto sou persistente e as causas em que me meto são causas que merecem persistência. E, aliás, estamos num dia em que mais revelações do Wikileaks se anunciam e, portanto, vamos ouvi-las, vamos atentar nelas com atenção, porque elas podem ser-nos úteis. Ana, foi um prazer tê-la aqui. Ana Gomes, eurodeputada eleita pelo Partido Socialista. Por mim é tudo, resta-me desejar-lhe uma boa semana e até breve.